Boa noite, meus alunos e alunas do terceiro Contábeis e Administração de Empresa. Dando sequência à nossa matéria de Direito Empresarial, gostaria de pedir a Deus que nos faça companhia nesse momento, nessa noite, e que possa abençoar toda a família e abençoar o nosso trabalho. Muito bem. Na aula passada, nós começamos a discorrer o assunto sobre estabelecimento. Então, quando se fala em estabelecimento, entendam-se que é um conjunto de bens corpóreos e bens incorpóreos. Como já foi dito na introdução da aula passada, bens corpóreos é aquilo que você pode tocar, pode mudar de lugar, você pode transportar. Dentre eles, os bens incorpóreos, os bens corpóreos, estão as máquinas, computadores da empresa, vitrines, balcões, são os bens corpóreos. E os bens incorpóreos, que também faz parte do estabelecimento, entendam-se que aquele que você não pode locomover, deslocar, são nomes, patentes, freguesias e veículos, não, desculpe, bens incorpóreos, marcas, patentes, símbolos. O Banco do Brasil, por exemplo, tem uma marca, o Itaú tem a sua marca, o Bradesco tem sua marca, a Coca-Cola, que é um dos nomes mais caros, não é? O nome às vezes é mais caro do que a própria empresa. Casa Bahia. Nós vamos estudar então que esses nomes também, eles não podem ser, ninguém pode fazer o uso indevido do nome de uma empresa, sob pena de responder na área civil e na área criminal, se você estabelecer como um empresário e colocar o nome de fantasia, Casa Bahia, Magazine Luiza, Lojas Pernambucanas, etc. Isso aí a lei protege. Você não consegue registrar, porque hoje o sistema informatizado, ele trava essa inscrição se houver um nome idêntico ou assemelhado da empresa já devidamente registrada. Da mesma forma, são as patentes. As patentes é quando você inventa um produto e esse produto vai ser muito aceito no mercado, e aí você vai garantir que aquela mercadoria que vai ser colocada no mercado, aquele produto, não pode ser fabricado com as mesmas semelhanças de segurança, etc. No decorrer da matéria, nós vamos estudar mais, aprofundar mais sobre isso. Então, para quem tem os slides, aproveitando a oportunidade, eu já disponibilizei no e-mail da turma de contábeis, porque elas me solicitaram e eu passei para elas, está no e-mail da turma de contábeis. Então, se você tem algum colega da turma de contábeis, da turma de administração, peça que ela vai também passar para vocês. A matéria é a mesma. Então, por favor, aqueles que tiverem interesse, que ainda não conseguiram, entre em contato com qualquer aluno de contábeis, entra no e-mail da turma de contábeis e você pode copiar os slides para você acompanhar as aulas. Eu acho que é interessante você ter os slides, até mesmo para depois você recapitular a matéria para a prova. Nós vamos fazer as duas avaliações, então você vai ter que ter os slides.
senão você não vai conseguir dirimir algumas dúvidas no decorrer da matéria. Muito bem. Entre as incorpóreas estão o ponto, que eu já disse, o ponto comercial também, já foi falado na aula passada. Esse ponto comercial onde você vai abrir sua empresa, sua firma. Você não vai abrir sua firma num local que não tem movimento. Quanto maior o movimento, maior a possibilidade de você prosperar como um empresário. Esse ponto tem que ver também que cidade que você vai estabelecer. Porque o ponto tem que ser onde tem muito movimento de pedestre, principalmente, que não tenha concorrente, às vezes. O ideal seria você abrir seu comércio onde não tem um concorrente da mesma mercadoria. Você, por exemplo, você vai abrir uma farmácia do lado da outra farmácia. Um bar do lado do outro bar. Então, esse ponto tem um valor muito alto, às vezes, porque você vai estar bem localizado. O ponto nada mais é que uma localização privilegiada, ok? Então, tá lá. Entre os incorpóreos está o ponto, o nome, Coca-Cola, não é? Que eu já disse, como exemplo. As patentes, que eu já acabei de falar, quando você inventa um produto, coloca no mercado, vai produzir. Nós podemos dizer até isso sobre as vacinas para Covid-19. Os países que estão desenvolvendo essa vacina, eles estão patenteando, porque essa descoberta desse antídoto, desse produto, dessa vacina, se ela for eficiente, a Pfizer ou qualquer outro laboratório importante, ele registrando a patente, nenhum outro país, nem outro laboratório pode vender aquele produto com aquela fórmula que aquele cientista descobriu. Então, para vocês entenderem, eu estou citando aqui como exemplo a patente de uma vacina, a patente de uma peça, até mesmo de um alfinete, de um grampo de papel. Não existia até pouco tempo grampos. E para você fixar, juntar umas folhas no escritório. E descobriram o grampo. O grampo depois, outros desenvolveram outra tecnologia e fizeram grampos de plástico. Então ele patenteou o grampo de aço, o outro patenteou o grampo de plástico. E assim com outros produtos que estão no mercado, às vezes até para o nosso uso, para higiene e etc. Os sinais eu falei para vocês. Quando eu estou na sala de aula presencial é mais fácil para eu passar na lousa ou no próprio quadro, não é? Um desenho, como esse desenho, por exemplo, você faz assim e aponta o dedo. Esse é o desenho do Banco Itaú. Só de você fazer assim, Banco Itaú. Então, esse sinal do Banco Itaú, ele já é patenteado. Não pode ninguém fazer esse uso indevido em outra agência bancária. O Bradesco tem tipo um cogumelo, 2 pauzinhos com cogumelo em cima, é patenteado. O Banco do Brasil da mesma forma. Aqueles vem para cá, já você também já está garantido, registrado. Às vezes as coisas simples, mas essas coisas simples têm um efeito muito grande para a empresa, um efeito positivo, porque ela faz uma propaganda e isso aí entra na memória, no subconsciente dos consumidores, dos clientes, etc. Isso aí a pessoa memoriza e tem um retorno.
as expressões de propaganda e aí quem está com o slide está lá, Knov, pronuncia know-how, escreve Knowhow, então Knov, mas pronuncia know-how. Know-how, como eu já adiantei, é o segredo da fábrica do empresário. Por exemplo, que eu já falei na aula passada, vou repetir com um reforço de tese. A Coca-Cola, ninguém consegue fazer um refrigerante do mesmo sabor da Coca-Cola. Já imitaram, mas não conseguem. É um segredo, tem um know-how de fazer aquele produto, não é? Então é segredo da fábrica, entenda-se know-how. Os contratos, os créditos também é um bem incorpóreo. A clientela, imagine vocês, você vende, vamos imaginar aqui, tênis, por exemplo. Você tem uma representação, uma franquia para vender tênis, seja lá a marca que for. Mas é um produto que tem aceitação no mercado. Aí você vai num supermercado, em Lavras, vai em 2, vai em 3, vai em 5, vai em 10, vai em outra cidade, vai em outro estado. Você conquistou aquela freguesia, você só vai ter o trabalho de contactar com a empresa e perguntar quantos pares de tênis vocês querem esse mês. 1.000 pares, aí outro 10.000. Você vai transportar essa mercadoria e entregar lá na empresa que você já fez o primeiro contato. Então, se alguém quiser adquirir a sua empresa, ele vai comprar o nome, a empresa e a clientela. A pessoa que está adquirindo, você vai falar para ela, olha, eu vou te vender a empresa, mas vou te passar os meus clientes. Eu tenho cliente em Três Corações, Varginha, Pouso Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, etc. Então isso aí também tem um valor, é um bem incorpóreo. Clientela ou freguesia. Depois a gente fala sobre aviamento. Aviamento é a capacidade de produzir lucros atribuído ao estabelecimento e à empresa em decorrência da organização. Então, o aviamento nada mais é que é uma empresa devidamente organizada. E essa organização vem através de contadores e administradores. Contadores na parte contábil, administrador na parte direta na empresa para produzir mais lucros. Então, eu, por exemplo, eu tive uma empresa, eu comprei uma empresa que estava com a saúde financeira bem fraca. E por quê? Porque essa empresa produzia e ela entregava esses produtos em cidades e em capitais. Ela tinha que alugar uma caminhonete para levar o produto lá na freguesia. Ela comprava a matéria-prima, ela buscava essa matéria-prima, pagava transporte para buscar a matéria-prima. Então, fazia uso de tinta. Essa tinta, devido à situação precária da empresa, e ela não tinha um nome assim limpo nos cadastros, então ela comprava a tinta da Coral mais caro, porque ela tinha que depositar o dinheiro, esperar chegar o produto, ela tinha que pagar antecipadamente. Da mesma forma, os outros insumos. Quando eu adquiri essa empresa, eu já tinha um CNPJ antigo de mais de 20 anos e não tinha nenhum título protestado. Então eu fiz um cadastro
na Gerdau, na Coral e em outras empresas, e o meu cadastro, como era uma empresa idônea até então, eu fazia o pedido do produto, o produto chegava na empresa, a empresa transportava e entregava o produto dentro da minha empresa, sem ônus. Da mesma forma, a tinta que eu adquiria, fazia o pedido, chegava já na empresa sem nenhum transporte e com um preço mais competitivo. Então, já foi o primeiro ponto que a gente observou na aquisição dessa empresa. E, por final, a gente nem precisava levar mercadoria, porque a mercadoria tinha muita aceitação na época. Isso já tem mais de 20 anos. Estou citando como exemplo. Então, como tinha muita procura, nós entramos em contato com a clientela, a freguesia, como nós estamos falando aqui, e nós entramos em contato e esclarecemos que aquela mercadoria, se fosse para a gente levar, teria que cobrar o frete, porque houve acréscimo nos encargos sociais, no petróleo para transportar mercadoria, etc. E as empresas concordaram. A gente levava a mercadoria, mas eles pagavam frete, coisa que não acontecia com o dono anterior. Da mesma forma, os insumos, isso é aviamento, organização. E eles compravam da mesma forma. Não deixamos de vender e muito menos reduziu os pedidos, porque a gente estava cobrando para entregar mercadoria no destino. Então, isso denomina-se aviamento. Pode o empresário ter também uma pluralidade de estabelecimento, surgindo então o estabelecimento principal e as suas sucursais, filiais ou agências. Então você tem a matriz, e aquela matriz pode derivar outras filiais, outras agências, outras sucursais. Então, o empresário pode ter uma pluralidade, ele pode ter uma loja em Lavras, outra em Perdões, outra em Três Corações, Varginha, etc. Então, ela pode ter uma pluralidade. A Casa Bahia, ela tem lojas, não é, espalhadas no Brasil inteiro, em todos os estados. Da mesma forma, a Magazine, Casa Pernambucana, Casa Americana, Ponto Frio, não é? Então, o empresário pode ter uma pluralidade de estabelecimento. Aqui nós vamos passar agora para perfis da empresa. Segundo um autor chamado Alberto Aschini, apresenta a empresa nada menos que 4 perfis diferentes. O perfil subjetivo, em que a empresa se confunde com o próprio empresário, vez que somente ele, não ela, possui personalidade jurídica. Nós depois eu vou explicar o que é personalidade jurídica. O perfil objetivo, que corresponde ao fundo de comércio, o que ele tem lá no estoque, etc. Esse fundo de comércio compreende-se também os bens corpóreos e os bens incorpóreos, destinado ao exercício da empresa. O perfil corporativo ou institucional, que corresponde aos esforços do empresário e de seus colaboradores. E o perfil, por último, o funcional, em que a força vital da empresa, ou seja, a atividade organizadora e coordenadora do capital do trabalho. Então, esse autor defende esses 4 critérios, né?
Então, aí está os 4 perfis da empresa. Perfil subjetivo, a própria empresa igual empresário. O perfil objetivo é empresa igual estabelecimento. O perfil institucional compreende-se o empresário mais os colaboradores, porque o empresário não tem como ele ser um grande empresário sem ter os seus colaboradores, os contadores, os administradores, os funcionários e etc. E o perfil funcional, que é a empresa que é igual à organização, que uma empresa que não tem organização, ela não vai prosperar. Muito bem. Lembre-se que nós já falamos sobre ponto comercial. Ok? Então nós vamos comentar aqui sobre ponto comercial, para frisar bem, para que vocês não tenham dificuldade na hora de responder a questão sobre ponto comercial. Eu posso questionar numa avaliação para você definir o que é ponto comercial. Então vamos lá. O ponto é o lugar onde o empresário se estabelece. Então, o ponto comercial é o lugar que o empresário se estabelece. Está bem definido. O ponto constitui um dos elementos incorpóreos do estabelecimento ou fundo de comércio. Alguns autores o consideram como sendo uma propriedade empresarial, ou seja, um direito abstrato de localização. Vocês podem perceber que as boas lojas, as grandes empresas, elas se estabelecem mais no centro, nos centros das cidades. Porque se ela ficar num lugar afastado do centro, nos bairros, uma grande empresa, esse ponto, além de ser não muito valorizado, às vezes não tem valor em algum, se ele for um ponto bem localizado, a empresa às vezes não está indo bem naquele ramo de atividade. Você está vendendo, por exemplo, verduras, um verdurão. Aí chega uma grande empresa querendo estabelecer em Lavras e localiza e descobre que você tem um verdurão que te dá uma renda de, vamos a título de exemplo, que dá uma renda de líquida para o empresário de R$5.000. Eu não vou falar isso das pessoas que eu conheço, que aconteceu aqui, porque é antiético. Mas teve loja aqui que estava apurando por mês R$5.000 na venda de calçados. E essa empresa, num lugar muito bem localizado, e esse imóvel era do próprio empresário, ele tinha que administrar, pagar luz, água, impostos, os encargos sociais, empregados, e ter aquela preocupação em administrar a empresa. Imaginemos que ele tirasse, por exemplo, R$10.000 hoje de lucro. Aí você pensa assim, mas R$10.000 hoje é um bom dinheiro para uma empresa livre, é um bom negócio. Mas certo dia, esse indivíduo foi procurado para uma empresa farmacêutica e perguntou a ele se ele queria alugar aquele imóvel. Ele falou que não, que o imóvel ele estava usando como ele era empresário e usava aquele imóvel para explorar aquela atividade. E qual foi a surpresa?
o administrador dessa farmácia, digamos assim, falou assim, olha, a gente aluga esse imóvel do senhor, mas eu não quero alugar. Eu já disse para o senhor que eu não quero alugar. Eu exploro a minha atividade aqui. Não, a gente paga para o senhor 20 mil reais de aluguel. Para começar. E ele nem, como diz o ditado popular, ele nem pestanejou. 20 mil reais de aluguel? É. Nós vamos montar uma farmácia aqui. Mas o que eu vou fazer com o fundo de comércio que eu tenho? Você tem que pagar o aluguel e pagar o ponto, que isso aqui já tem um ponto. Aqui já tem a minha freguesia que está aqui, vai passar aqui, esse ponto aqui vale dinheiro. Na época ele recebeu 80 mil reais só no ponto. E mais 20 mil por mês. Sendo que ele ganhava 10 mil para trabalhar, para pagar empregado, sujeitar os intempéries da vida, de encargos, etc. Não é? A responsabilidade, o tempo dele também. Ele está aqui em Lavras. Está ganhando mais de 20 mil. Teve uma empresa que procurou um dono de uma casa num local muito bem muito bem localizado. Eu posso até dizer onde é. Isso não vai trazer nenhum prejuízo. O dono do imóvel, ele tinha uma casa onde está estabelecido a Casa Bahia. E ele foi procurado para a Casa Bahia, para um administrador da Casa Bahia, e perguntou para ele, você quer vender a casa? Não, não vendo. O imóvel dele, a casa, o lote muito grande, a loja quase que vai de uma rua a outra. E quando ele recebeu a proposta, não era para vender, ele não vendia. A Casa Bahia demoliu a casa, construiu uma enorme loja, paga um aluguel, né, que é muito vantajoso. E esses aluguéis são reajustados e as benfeitorias, onde existia uma casa, hoje tem uma loja, uma das maiores de Lavras, em questão de metros quadrados, ele ganha um dinheirão só de aluguel. E depois, quando eles não forem explorar mais essa loja, aquela benfeitoria incorpora no imóvel. Incorpora no imóvel. Olha como que é vantajoso, não é? Então, isso é para vocês entenderem que o ponto vale muito, o ponto comercial. Eu acho que fui bem claro, não é? Qualquer dúvida, repito, a gente pode, né, esclarecer. Hoje vamos também discorrer sobre locação. Locação. O locatário é o dono do imóvel. Locatário é quem aluga o imóvel, desculpe. Locador é o dono do imóvel. Locador do dono, locatário, quem aluga, ok? Vamos lá. Essa lei não é muito recente, mas ela está em vigor até hoje. Nos termos da Lei 8.245, de 91, Lei de Locação, o locatário, quem aluga, o industrial, bem como o seu cessionário ou sucessor. Quando fala cessionário, lembrem-se de cessão. Por exemplo, você tem, não vou citar vocês, no meu caso, eu monto uma loja, não é? Eu venho a falecer. Então vêm os sucessores. Quem são os sucessores? Minha esposa e meus filhos. Eles continuam com o mesmo ramo, com a mesma empresa. Não é? Silvio Santos, né? Grande empresário da SBT. Se ele falecer, os empresários, quem vai ser os sucessores dele?
as filhas e esposa, não é? Muito bem. Esses são os sucessores, para vocês entenderem. Pode o sucessor, então, o locatário, quem está alugando, pode pedir judicialmente a renovação do contrato de aluguel referente ao local onde situa o seu fundo de comércio, nas seguintes hipóteses. Olha que interessante. Você aluga um cômodo que estava fechado, não é? Lavras vai ter, para quem não sabe, uma filial da Burger King, não é? É um sanduíche famoso, se vocês conhecem e tal. Então, esta franquia aqui de Lavras está construindo uma loja muito boa que vai atender às exigências da franquia. Então, aquele imóvel foi alugado para quem vai explorar aquela franquia. Eles estão construindo, vai logo entrar em atividade. Essa empresa vai ser mais uma loja aqui em Lavras. Imagine só, quando o dono do imóvel vê que aquele local está vendendo muito sanduíche, está dando muito lucro, isso já aconteceu e está acontecendo e vai acontecer. Aí eles fazem um contrato de 5 anos, vencidos os 5 anos, o dono do imóvel fala assim, eu vou pedir o meu imóvel, não vou alugar mais. Chega perto do locatário e diz, vai ser este o último ano que vocês vão ficar aqui. Com a intenção de montar ali uma lancheria, uma casa de hambúrguer, de sanduíches, etc. Pensando que vai ganhar dinheiro igual quem está explorando. E quem está no ramo ali, que já fez o ponto, ele vai encontrar dificuldade de achar outro lugar para deslocar dali para outro lugar, para aquela freguesia que já está acostumada ali. Para isso, para garantir que esse empresário tenha prejuízo, essa lei, ela garante que aquele locador que está exigindo aquele imóvel, ele tem que obedecer o contrato e o locatário, por sua vez, se ele não quiser alugar digamos, a renovação do contrato, ele pode pedir judicialmente. Entra na justiça e a justiça vai deferir para que ele seja obrigado a continuar a alocação naquele imóvel. Mas para isso tem que o locatário seguir alguns critérios. Então, esses critérios nós vamos ver hoje. É muito importante isso. Imagine você monta uma loja e a sua loja está você aluga um cômodo que está fechado há muito tempo, mas você alugou aquele cômodo, pintou o cômodo, fez uma decoração e fez uma propaganda e a loja começou a vender demais. O dono mora em cima, eu falei, opa, por que eu não montei uma loja? Vou pedir esse cômodo, vou montar uma loja também. Não é? Então, para isso, para garantir isso, tem essa lei. Então, vamos lá. Então, quais são as condições que o locatário, quem aluga o imóvel, pode pedir na justiça que ele permaneça ali sem a vontade do dono do imóvel, que é o locador? Vamos lá? Vamos ver? Letra A. Esse contrato, quando você alugar um imóvel, tem que ser
escrito, não pode ser contrato verbal. Contrato anterior por escrito e por tempo determinado. Então, se você alugou um imóvel, você faz o contrato escrito e com tempo determinado. Muito bem. Letra B. O contrato anterior, que está vencido ou vai vencer, vencendo, ou a soma do prazo dos contratos anteriores de 5 anos ininterruptos. Então, a letra B, para que você enquadre e se você seja protegido por essa lei, o contrato tem que ser escrito, tempo determinado, prazo, não é? De 5 anos ali ininterruptos, ou seja, você está ali, não interrompeu a sua atividade nem um mês. É uma das exigências para que você, locatário, permaneça no imóvel empresarial. É bom ressaltar isso. Nós estamos falando de empresa, não de residência. Imóveis residencial é uma coisa, imóveis empresarial é outra lei. Muito bem, letra C. O locatário, ou seja, o inquilino, deve estar na exploração de seu comércio ou indústria no mesmo ramo, pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Então, essa exigência que você, se você alugou, você tem que ver, se é padaria, tem que ser padaria. Mesmo ramo. Se é açougue, 3 anos no mesmo ramo. Se é loja, 3 anos vendendo roupa. Muito bem. Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Preenchida as condições que nós já acabamos de demonstrar para vocês, preenchidas as condições acima, tem o inquilino, que é o locatário, o direito de pedir a renovação de aluguel. Nós falamos agora há pouco, ele tem o direito, ele está amparado pela lei de locação empresarial. Muito bem. Então, o dono do imóvel vai pedir o imóvel? Não. Eu vou continuar aqui, mas eu quero o imóvel é meu. As pessoas ignorantes, que não conhecem a lei, falam assim, não, eu não quero mais alugar, ponto final, pronto, acabou. Não, mas tem uma lei que me garante. Eu preencho os requisitos, eu vou para a justiça pedir a renovação do contrato, porque eu formei a freguesia, eu renovei, eu remodelei esse imóvel do senhor, e eu investi nesse imóvel do senhor. O senhor não pode me tirar daqui agora, porque agora é que eu formei a clientela, agora é que começou a me dar lucro, agora que nós estamos dando fruto do meu trabalho. O senhor não pode fazer isso. Não, você pode sair. Então vamos para a justiça. Eles entram, então o locador, que é o dono da loja, entra com um pedido de ação renovatória. Ação renovatória. Eu estou repetindo para vocês, porque na hora da avaliação, quando eu peço para vocês responderem a questão sobre qual tipo de ação, o aluno tem dificuldade, ele fala revogatória, renovatória, vem renovar o contrato, ok? E terá preferência e igualdade de condições. O que é preferência e igualdade de condições? Imaginemos que numa época de inflação, em que o dinheiro desvalorizou, o aluguel ficou defasado, aí o
o dono do imóvel fala assim, não, eu vou alugar agora, mas esse imóvel meu que eu te aluguei por 10 mil, hoje está valendo 15. Aí eles vão criar aquele impasse sobre o valor daquele imóvel que foi alugado por 10, que hoje vale 15, às vezes 20. Então, se aquele indivíduo que está naquele imóvel acha que tem que pagar um valor maior, porque realmente defasou, e aparece outra pessoa, não, os 15 eu pago. Não, a preferência é de quem está lá. Ele tem preferência em igualdade de condições. Mesmo que tenha que pagar os 15, ele quer pagar os 15, a preferência é dele. Não é? Aí o dono do imóvel, não, quero alugar para fulano que ele pediu, ele é meu amigo, eu tenho meu compadre, meu afilhado, seja lá o que for. A preferência é de quem está no imóvel. Tudo bem. Ali fala sobre eventual proposta de terceiro. Então, se chegar um terceiro, você eu pago mais e tal, a proposta é maior, mas a igualdade e preferência de quem está no imóvel. A ação, aí que está. Quero que vocês prestem também atenção, que pode ser uma questão de avaliação, ou seja, questão de prova. A ação deve ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então é mais um requisito que para você entrar com uma ação renovatória, você tem que 6 meses antes do vencimento daquele último contrato, não é? Olha lá, deve ser proposta. O que é ser proposta? Você vai entrar com uma ação na justiça através de advogado da empresa ou particular. Então, tem que ficar atento no prazo. 6 meses antes de vencer o contrato, você tem que entrar com uma ação. Tem que propor ação. Nem antes, você não pode propor ação nem com 5 meses, nem com 7 meses. Até nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. 6 meses. Ali está sendo bem inquisitivo. 6 meses. Muito bem. Ainda fala, ainda reforça. Nem antes e nem depois. Se faltar mais de um ano ou menos de 6 meses para o termo do contrato a renovar, a ação não será admitida. Então, se você entrar na justiça pedindo a renovação do contrato, fora desses prazos estabelecidos pela lei, a justiça vai indeferir o pedido de renovação, o pedido da ação renovatória, ok? O prazo é de suma importância. Não será admitida, não será deferida, tá bom? Aí vem outra questão que você, administrador, agora vem mais para vocês agora. Mais para você, mas não quer dizer que o contador também pode estar envolvido também na situação do seu cliente. Se não houver acordo quanto ao novo valor do aluguel, aumentou o valor do aluguel, o juiz nomeará para a fixação do mesmo, se não houver renovação, por causa de uma proposta melhor que ser fixada, terá o inquilino direito a uma indenização. Aí que está. Se não houver acordo entre dono do imóvel e quem alugou o imóvel, locador e locatário, o juiz nomeia um perito. Porque o dono do imóvel fala que o dinheiro defasou. O aluguel que hoje está alugado por 3 mil, hoje vale 10 mil, depois de 3 anos. Isso acontece muito quando tem inflação. Nós não estamos vivendo uma situação de inflação no momento. Mas nós já tivemos inflação aqui até quase 80% ao mês. Ao mês.
Você punha 100 mil na poupança, depois de um mês aqueles 100 mil virou 180. Você punha um milhão de reais na poupança, depois de um mês virava 1.800.000. Isso que é inflação, nunca jamais vista, né? Hoje não está chegando, a inflação não está chegando nem 0,2%. Muito bem, se não houver acordo, o juiz nomeará um perito. O que o perito vai fazer? O perito vai ver se quem tem razão, se é o dono do imóvel, quem alugou o imóvel foi alugado por 10 mil, hoje vale 20, e quem está no imóvel não quer pagar 20, quer pagar 15, e fica aquele impasse, não há acordo. Aí o juiz nomeia um perito, o perito vai levantar qual o valor correto, justo, para majorar o aluguel do empresário. Aí você fala, mas qual o critério que o perito usa para ele ser justo, honesto, com o valor a ser fixado, com o novo valor a ser fixado? É simples. O perito ele vai nesse imóvel, ele vai sabendo que o aluguel era 10 mil, hoje o dono do imóvel quer 15. O perito vai medir a área do imóvel que está sendo alugado. Quantos metros quadrados? 1.000 metros quadrados. A Casa Bahia deve ter uns 3.000 metros quadrados. Aí, o perito vai numa loja, vamos imaginar a Casa Bahia. A Casa Bahia hoje e Ponto Frio são dos mesmos empresários, né? Só nomes diferentes. Nome de fantasia também. Nós vamos saber depois o que é nome de fantasia. Então, imaginemos que as lojas não sejam do mesmo dono. Então, a Casa Bahia, o dono está querendo 20 mil, estava alugado por 10. O perito vai medir, deu 3.000 metros quadrados, tá? Aí ele vai na casa, vamos dizer, americana, que é de frente. Qual que é o aluguel aqui? O aluguel aqui está em 20 mil. Quantos metros quadrados tem aqui? Ah, aqui tem 1.500 metros quadrados. Ele vai na casa americana, vai na casa pernambucana, vai na Magazine Luiza, naquele quarteirão ali, ele vai fazer um levantamento quanto está custando um metro quadrado naquela região, naquela localidade. Ele vai fazer uma avaliação de todos os imóveis. Nesta avaliação, vocês administradores e contadores, ele vai tirar uma média, quanto está custando um metro quadrado naquela localidade. E com esse parâmetro de metro quadrado, ele vai lavrar um laudo e vai fixar. Ó, a Casa Bahia está alugada por 10, mas tem que pagar 20 mesmo. Por quê? Porque lá na localidade está girando um valor de X por metro quadrado. É matemático. E o juiz bate o martelo e fala, não, você que é o dono da Casa Bahia, se você quer ficar lá, você vai ter que pagar os 20 mil, porque o laudo do perito foi 20 mil. Mas como que foi que você chegou à conclusão? Ele vai passar, então, para o dono do imóvel, não é? Como que achou aquele valor, ok? Então, imaginemos que você aluga um imóvel, reforma o imóvel, pinta o imóvel valoriza, né? E você depois, o dono do imóvel vai e pede seu imóvel. E você às vezes não está com muito interesse de dar continuidade ali e tudo, mas você fala assim, não, eu não vou sair agora, eu vou passar esse ponto para outra pessoa. Aí o dono do imóvel fala assim, não, eu não quero te alugar mais. Aí cria aquele impasse. Então, imaginemos que a Casa Bahia,
ela quer continuar e o dono quer que ele saia. A Casa Bahia disse, muito bem, a justiça permite isso. A Casa Bahia pega e fala assim, bom, então você vai ter que me indenizar. Eu tenho direito a uma indenização. Porque aqui era uma casa simples, hoje virou uma loja que vale 100 vezes mais do que valia. O ponto que eu fiz vale tanto, eu quero a indenização de 100 milhões. Isso é título de exemplo só. Mas imaginemos 100 milhões. Aí o homem tem que tirar 100 milhões para dar para a Casa Bahia sair dali. Ela tem direito a uma indenização prevista em lei. Muito bem. Aqui fala, dando continuidade, eu até já adiantei para ganhar tempo. O locador, quer dizer, o dono do imóvel, por sua vez, tem o direito de promover uma revisão do preço estipulado decorrido 3 anos da data do contrato ou da data do último reajuste judicial ou amigável. Aí é justamente o que eu disse para vocês. Olha lá, amigável ou judicial. Se não houver acordo entre dono do imóvel e empresário, resolve na justiça. Se houver acordo entre as partes, aí é amigável. Então, por que a lei prevê isso? Justamente para que o dono do imóvel não tenha prejuízo também. Você aluga um imóvel e tem inflação alta. Hoje é caro. Daqui 3 anos, aquele aluguel não representa. Hoje, com o aluguel que você recebe hoje, a título de exemplo, daria para você comprar um carro zero. Vamos dizer assim, um carro popular de 25 mil. O aluguel da Casa Bahia hoje dá para comprar um carro de 25 mil reais, um carro popular, por mês. Depois de 3 anos, ele pagando 25 mil reais, houve a inflação. O carro que, quando um aluguel dava para comprar um carro de 25 mil, depois de 3 anos com a inflação alta, aí você não compra um carro popular por 25 mais. Você vai comprar um carro popular com a inflação alta, ele está custando 50. Ele dobrou em 3 anos o preço. Aí você vai atrás do locador e fala assim, olha, agora o dinheiro defasou, depreciou e tal, uma defasagem, etc. Eu quero que você corrija o valor. Se não quiser corrigir, eles vão entrar na justiça, o juiz vai obrigar o locatário, que é o inquilino, a pagar o que for de direito, não é? Em caso de locação mista, residencial e comercial, o assunto será regulado conforme a área ou a finalidade predominante. Aí fala de área, é justamente o que eu disse, metros quadrados daquela localidade. Predominante, for de uso comercial ou residencial. Eu acho que eu dei vários exemplos, eu acho que eu consegui passar para você ou para vocês o que é ação renovatória e direito de renovar o contrato em situações amigáveis e situações litigiosas. Amigável quando não tem choque de interesse. Litigiosa quer dizer quando há choque de interesse. Então, se a ação não for proposta, não vou entrar na justiça no prazo, pode o dono do imóvel, que chama locador, denominado locador, fim do contrato, retomar o imóvel, independente de qualquer motivo. A lei de locação manteve a denúncia vazia das locações para fins comerciais e industriais. Então, quando fala denúncia vazia, você pede imóvel, você não precisa justificar. Eu quero um imóvel para passar para o meu filho. Eu quero imóvel para uso próprio. Vou usar um imóvel para garagem, etc. Denúncia vazia, você não precisa dar motivo. Eu quero imóvel, pronto, acabou. Então aqui, se a ação não for proposta no prazo certo,
Você tem que chegar perto do... Ah, ele não propôs a perder o prazo, você vai me entrega a chave, pronto, acabou. Mas o que você vai fazer se não é do seu interesse? Curto e grosso. Não é do seu interesse, eu quero a chave. Pronto. Bom, então nós já escorremos bastante sobre ação de aluguel, né? Lei de locação, correto? E na próxima aula a gente vai dar um destaque final aqui, apenas um parágrafo, que o tempo já esgotou. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula e agradeço vocês pela atenção. Me desculpe algumas situações que às vezes involuntárias, como às vezes a internet ela prejudica o nosso trabalho, às vezes o próprio professor às vezes também tem suas culpas, né? Se eu tiver alguma falha ou se teve alguma crítica, vocês podem me cobrar e eu peço desculpas se não estou correspondendo com a expectativa de vocês. No mais, eu desejo para vocês uma boa noite de descanso, que Deus abençoe, te proteja e te faça companhia todos os dias da sua vida. E se Deus assim nos permitir, estaremos na próxima aula dando continuidade com a nossa matéria. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus.